Então volta essa história do seu pai em Varsóvia. Não, foi na Rússia, durante a guerra. Nós estávamos muitos poloneses dentro de uma cidadezinha em Ural. E a cidade se chamava Troitsk, que era na região bom, não importa, era Troitsk no Ural. A Chelyabinsk, perto de Chelyabinsk. E tinha muitos judeus que estavam sozinhos, tinha alguns que tinham filhos, mas enfim, eram todos muito tristes porque estava. E quando se aproximava Pesach, nós morávamos numa casa um pouquinho maior, porque meu pai trabalhava para o governo, como ele sabia russo de antes, escrever e ler, ele trabalhava para o governo. Então, ele tinha uma casa melhor e podia se permitir ele fez um seder. Nós morávamos num quarto e uma cozinha, mas ele fez um seder para 20 ou 30 pessoas e os matzes eram feitos em casa. Nós tínhamos um forno e lá se fazia matzes e todas as mulheres vieram ajudar. Então era um seder para todo mundo e meu pai presidia o seder. Isto para ele não era novidade, porque ele fazia isso todos os anos e lá ele organizou para todo mundo. E foi uma lembrança que ficou na minha cabeça. Casa cheia de gente, todo mundo rezando. E isso foi na Rússia. Que linda imagem. Me veio assim essa coisa essas pessoas que participaram desse Seder, você teve contato ao longo da vida? Olha, não tive muitos contatos, mas uma vez eu e minha mãe fomos num casamento de uma neta de uma prima da minha mãe, de não sei quantas gerações, mas uma prima, e sentamos ao lado de uma senhora e começamos a falar. E ela perguntou como nós chamamos, e nós perguntamos como ela se chama. Mas quando ela ouviu o nome do meu pai, Zilber, ela estremeceu. E ela contou que ela esteve nesse Seder, e ela esteve nessa cidade. E que meu pai ajudou ela porque eles estavam passando fome. E meu pai ajudou ela, e naquela época ela estava ainda com a mãe dela. Meu pai levou até remédios para ela. Então, para mim, isso foi assim uma coisa fantástica. Uma homenagem. Era comum você ver as pessoas se ajudando nessa época da guerra? Sim, era comum. As pessoas se ajudavam, alguns, outros não, prejudicavam. Mas mesmo ajudavam. Judeus prejudicando outros judeus? Sim. Os árabes, já que você tem um pouco o pé na Polônia, na Rússia, na França. Eu gosto muito de fazer doces. Eu posso dizer isto. E eu gosto de inventar. E eu não gosto, eu pego uma receita e eu mudo ela. Eu não gosto de receitas estáveis. Me enervam. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Mas eu gosto. Eu faço questão e eu faço doces franceses. Eu aprendi alguns doces em Israel. E eu tenho doces ainda da minha mãe também. Quer dizer, tenho um baú bastante grande, posso fazer muitos doces. E eu quando estava aí no Brasil, eu pertencia a Vitso. Então nós fazíamos reuniões de Vitso. E em geral, reunião de Vitso em Pesach, quando caía em Halomot Pesach, no meio, era sempre na minha casa. Porque eu conseguia fazer doces de Pesach, 7, 8, 9, 10 doces de Pesach. Então essa reunião sempre foi na minha casa. Porque você não usava farinha? Não. Eu sei, não se usa, mas você conseguia fazer uma variedade Você lembra para citar algum? Eu faço em Pesach, eu faço macarrão de Pesach. Quer dizer, meu macarrão de Pesach é de ovos. E deste macarrão de Pesach eu faço um bolo também. Bom, eu faço um bolo de frutas secas.
de matzmehl, claro. Bom, e é uma variedade que eu começo a inventar na hora, sabe? Quando eu entro na cozinha, eu começo a ver o que eu posso fazer. Eu nunca vou procurar comprar coisas para um bolo e eu olho na minha casa o que eu tenho para fazer um bolo. Ok. É... Peraí que eu estou procurando uma coisa aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa vida judaica em São Paulo, ligado a essa coisa da culinária. Você me contou que você fazia muita coisa. Eu... nós na Vitsu, eu vou me referir na Vitsu porque dentro da Vitsu eu tenho mais lembranças. Na Vitsu nós fazemos um dia do estudo. Sobre algum assunto escolhido, então tem palestras, é dia inteiro. E no meio, claro que tem um almoço, bebes e comes, porque sem isso não poderia existir. E cada um traz um prato. Então eu sei que um ano eu fiz uma torta de cebola. E outro ano eu fazia uma torta de maçã, alguma coisa assim. E eu sei que num dos anos eu encontrei várias mulheres, porque cada uma tinha que trazer alguma coisa, minhas receitas feitas por outras mulheres. Bom, não tinha o mesmo gosto, mas não era ruim, quer dizer, era gostoso de ver que as pessoas aproveitaram as minhas receitas para fazer outras coisas. Isso foi uma das coisas. Depois, na minha casa, quando vinham para comer, sempre procuravam aquilo que eu fazia melhor. E eu faço bem a massa podre, sabe? A massa é isso. Então, todo mundo procura sempre essas coisas. Assim, eu gosto muito de comida brasileira também, quer dizer, não tenho problema. E eu faço algumas coisas, mas não me saem tão bem quanto as minhas receitas antigas. E essas são as receitas da minha mãe. Vou querer uma, hein? Que você me mande, tá bom? Do jeito assim, põe aquele punhado, mexe assim. Eu não tenho medidas muito certas. Eu, às vezes, quando tenho que dar uma receita, eu faço a coisa e anoto o que eu ponho para poder passar. Mais ou menos para fazer. Queria que você voltasse lá na Europa, na França, na Rússia, para você me contar o que você lembra de preservação da comida. Por exemplo, tinha uma carne, não tinha geladeira. Olha, no inverno não tinha problema, porque fora da rua tinha menos 20, então não tinha problema nenhum. Mas no verão era mais problemático. Mas como não tinha muito carne, então não tinha problema nenhum para conservar, não entende? Porque mas não tinha. Sua família fazia coisas para se prevenir ou para ter um extra nesses momentos? Não tinha onde comprar. Então a gente recebia aquilo e tinha que viver com aquilo que recebia. Não tinha. Eu sei que quando nós estávamos na Sibéria, num campo de trabalho, nós recebíamos pão preto, mas preto. E deste pão você podia amassá-lo de novo. A minha mãe, deste pão preto, fazia a entrada, o prato principal e a sobremesa. Quer dizer, ajudando alguma coisa para isso. Ela tinha essa criatividade, né? tinha. Aproveitar. E olha, a minha mãe, antes da guerra, não sabia o que é cozinhar um ovo. Era também filha única e os pais não deixavam fazer nada. Nessa ida para todo lugar como você teve, você conservou algum objeto que era da culinária, era da cozinha da sua mãe? Uma colher, uma concha? Eu tenho muitas coisas da minha mãe. Que vocês puderam carregar ao longo dessa travessia? Olha, para a Rússia nós não carregamos nada. Quando saímos da Polônia a primeira vez para a Rússia não carregamos nada porque saímos fugidas dos alemães. Na Rússia não tinha que comprar, quer dizer, não.
Mas quando chegamos na Polônia, minha mãe comprou aparelho de jantar, comprou panelas, e essas panelas eu cozinho ainda, Até hoje. até hoje. Então, isto faz 60 e poucos anos. Eu ainda cozinho nas mesmas panelas. Serão cozinhas da minha mãe e eu acho que o iu, a sopa que eu faço naquela panela da minha mãe é o melhor do mundo. Não, e são panelas mesmo, são coisas compradas na Polônia depois da guerra. Tanto é, do aparelho de jantar não sobrou grande coisa, porque a minha ida para Israel, não, da minha ida da França para o Brasil, muita coisa se quebrou. Muita. Mas as panelas não quebraram, as panelas estão aí. Eu ainda cozinho delas e gosto delas. Hoje elas estão com você na França ou em Israel? Elas estão em Israel. E você eu ia falar de comida, além daquela do presunto, que é fantástica. Bom, de presunto eu me lembro. Ah, de comida, dizemos. Meu pai foi chamado para servir no serviço militar, no exército polonês, quando começou a guerra, para lutar contra os alemães. E ele veio em casa, conseguiu vir em casa para avisar, para mudar de roupa, e claro que serviram para ele comida. Então, era muito rápido o que serviram para ele. Fizeram uma omelete, algum negócio desses, e eu adorava isso. Eu tinha 4 anos, eu sentei no colo dele e eu acho que comi mais do que ele, né? Porque ele pegava uma colher e me dava uma colher. E eu estava lá e todo mundo estava chorando e eu estava chorando junto e eu não sabia por que eu estava chorando. Eu não podia entender, mas eu chorava. E eu me lembro daquela mesa no nosso... na sala de jantar, estávamos sentados, meus avós de um lado, minha mãe ao lado, e eu no colo do meu pai, e chorando, e eu comia. Comia, porque eu gostava sempre de comer, mesmo quando eu era pequena. E quando meu pai foi embora, todo mundo estava muito triste, e eu caí ainda num choro maior, e passei muito, muito mal. Tinham que chamar o médico, porque eu estava doente mesmo. Isso me ficou na cabeça, aquela comida última com meu pai que eu não sabia, quer dizer, ninguém sabia se vai revê-lo. Isso é forte, né? Isso fica, sabe? Isso é uma coisa que está aí. Bom, eu sempre adorava meu pai, isso foi... ele era uma pessoa fantástica e eu podia ter conversas, longas conversas com ele. Na França, quando nós morávamos, eu tinha 12, 13 anos. Domingos de manhã era nosso domingo. Eu e meu pai saíamos passear. E a minha mãe saía muito mais tarde, se vestia e ia no café. E nós nos encontrávamos para o almoço depois no café com minha mãe. Tomávamos minha mãe e íamos para o restaurante. Mas são coisas fortes, porque eu falava com meu pai de tudo sempre. Ele era sempre a primeira pessoa a saber de tudo o que se passava comigo. Isso é fantástico, Não, né? era um relacionamento muito, muito, muito forte. Acho que você é assim também com seus filhos, né? Eu acho que continuo. Continuo. Não estou tão perto deles como meu pai era perto de mim. Olha, eu vou te contar uma outra história. Do meu pai e de mim.